Hoje nós vamos resolver algumas questões. A primeira questão diz: a 4-metil-pentan-2-ona é usada como solvente na produção de tintas, ataca o sistema nervoso central, irrita os olhos e provoca dor de cabeça. O composto considerado é isômero funcional de. A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar essa estrutura que está no enunciado da primeira questão. Que estrutura é essa, né? É o 4-metil-pentan-2-ona. Então, a primeira coisa que você faz é montar essa estrutura. Começa aqui pelo pente. Pente são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Você numera do jeito que você quiser, porque é você que está montando. Então, numero assim. E na posição 2, você vai colocar uma cetona, porque isso aí é uma cetona. Como é que eu sei? Por conta da terminação ona. Então, eu vou lá na posição 2 e coloco a cetona. Tá aí a cetona, que é o grupo carbonila. Na posição 4, eu coloco o metil. CH3. Por último, a gente completa com hidrogênios. Aqui tem 3, nenhum, 2, 1 e 3. O próximo passo é você tirar a fórmula molecular. Fórmula molecular. Para quê, professora? Porque o isômero dessa estrutura terá a mesma fórmula molecular que essa estrutura. Então, a gente precisa saber a fórmula molecular. Vamos contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 e 1 oxigênio. Então, o isômero dessa estrutura precisa ter essa mesma fórmula molecular. Nós vamos testar item por item. Item A, será que é o item A que tem o isômero dessa estrutura? O item A é o hexan 1-ol. Se errar na montagem, errou a questão, viu? Por isso que eu falei para vocês. Isomeria, você tem que ter total domínio sobre as funções, né? A própria nomenclatura, as estruturas com os carbonos, você tem que ter total domínio, porque se você errar, mesmo que seja um hidrogênio, colocou errado, você vai errar na contagem aqui da fórmula molecular, então errou a questão, tá? Hexan 1-ol. São 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A última coisa que você faz é colocar hidrogênio, é a última coisa, tá? A primeira coisa é colocar os carbonos. Coloquei 6, eu numero, eu sempre numero do jeito que eu quiser, porque sou eu que estou montando. Então, eu costumo numerar assim, mas poderia ser ao contrário, é você que está montando, né? Na posição 1, tem um álcool. Por último, você coloca os hidrogênios. Aqui tem 2 hidrogênios, sempre por último, na hora que você está montando. Fórmula molecular dessa estrutura. Tem 6 carbonos, hidrogênio. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14. 14, já está diferente. E um oxigênio. Então, o item A tem a fórmula molecular diferente. Então, não pode ser isômero, né? Se tem a fórmula molecular diferente, não é isômero. Item A está errado, não é o item A. Vamos ao item B. Será que é o item B? A gente só sabe se testar, né? O item B é o hexanal. Hexanal. Hexanal é um aldeído.
Como é que eu sei? Por conta da terminação dos aldeídos. X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou colocar o aldeído na ponta da cadeia, qualquer ponta. Por último, eu coloco os hidrogênios. 3, 2, 2, 2, 2. Vamos contar. Carbono tem 6, né? X, 6. Hidrogênio, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E oxigênio, 1. Um oxigênio. Tem a mesma fórmula molecular. Então, os dois são isômeros. Resposta da primeira questão, alternativa B, tá? E eu vou interromper aqui um pouquinho a gravação e já eu prossigo. Segunda questão. Isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos difere em cada caso. Observe as estruturas apresentadas a seguir com a mesma fórmula molecular. Então, a questão já está dizendo que todas elas têm a mesma fórmula molecular. Todas elas são isômeras. Mas a questão quer assinale a opção em que as estruturas estão corretamente associadas ao tipo de isomeria. Vamos analisar item por item. Item A, isomeria de função 2 e 3. 2 e 3 têm a mesma função. Os dois são álcoois. Se eles têm a mesma função, eles não podem ser isômeros de função. Porque o isômero de função tem função diferente. Não pode ter a mesma função. Então, o item A está errado. Item B, isomeria de cadeia, 3 e 4. 3 é uma cadeia normal. Ah, professor, esse é o H. O H é um grupo funcional, não é uma ramificação. E essa estrutura 4 também é uma cadeia normal. Então, eles não podem ser isômeros de cadeia porque eles possuem o mesmo tipo de cadeia. Não são isômeros de cadeia, certo? Então, o item B está errado. Vamos ao item C. Isomeria de compensação, 1 e 4. O 1, você tem aqui o heteroátomo entre esses dois carbonos, ele está bem no meio. Já nessa estrutura 4, o heteroátomo, que é o oxigênio, ele está depois do primeiro carbono, então ele mudou aqui de posição. Quando você tem heteroátomo mudando de posição, o tipo de isomeria realmente é a isomeria de compensação ou metameria. Sendo assim, o item C, como disse o nosso colega, está correto. Então, resposta da questão 2, alternativa C. Quem são os isômeros aí de compensação? A estrutura 1 e a estrutura 4. Por quê? Porque você tem aí o heteroátomo, que é o oxigênio, ele está mudando de posição. Quando isso acontece, nós estamos diante da isomeria de compensação ou metameria, tá? Questão 3. Entre os pares abaixo ocorre, respectivamente, isomeria plana de... Essa primeira estrutura, se você prestar atenção, o cloro ele está no primeiro carbono e na segunda estrutura ele continua com o mesmo carbono. Então, ele não mudou de posição. Não pode ser isomeria de posição porque ele não mudou de posição. Essa primeira estrutura é uma cadeia normal e essa segunda é uma cadeia ramificada. Você percebe pela presença do metil. Então, a primeira estrutura não tem ramificação e a segunda tem. A primeira é normal, a segunda é ramificada. Sendo assim, isomeria de cadeia, porque possuem cadeias diferentes. A 2, o NH2, que é esse grupo aqui das aminas, ele está no primeiro carbono
e nesse segundo aqui ele está no carbono do meio, então ele mudou de posição. É um grupo funcional que mudou de posição. Sendo assim, nós temos isomeria de posição. E a terceira estrutura, nós temos aqui um aldeído e aqui uma cetona, ou seja, funções diferentes. Quando nós temos funções diferentes, o tipo de isomeria é a isomeria de função. Então, a terceira questão, a alternativa correta é a alternativa D, de dado, conforme a nossa colega falou. Quarta questão, associe corretamente a coluna 1 com a coluna 2. Vou olhar logo aqui a coluna 2. Quem é que tem isomeria de posição? Se você prestar atenção, essa quinta estrutura, as duas aqui da quinta estrutura, elas possuem a hidroxila, o grupo OH, né, mudando de posição. Aqui você tem o OH no carbono do meio e aqui você tem o OH no carbono da ponta. Então, é um grupo funcional que está mudando de posição. Já começa aqui a coluna 2 com o número 5. Isomeria de cadeia. Quem é que tem isomeria de cadeia? Esse número 1 aqui, com essas duas estruturas, na primeira estrutura você tem uma cadeia normal, e essa segunda estrutura já é uma cadeia ramificada. Se você prestar atenção, tem aqui o grupo metil, então é uma cadeia ramificada. A diferença entre essas duas estruturas é a cadeia, então são isômeros de cadeia. Então aqui, isomeria de cadeia, número 1. Onde está a metameria? Metameria está aqui no número 2. Você tem o heteroátomo nessa posição e aqui você tem o heteroátomo bem no meio aqui dessa cadeia. Então, ele mudou de posição. Na metameria, o heteroátomo muda de posição. Então, aqui, número 2, metameria. Tautomeria. Tautomeria ocorre entre aldeído e enol ou cetona e enol. No número 4, você tem um enol e aqui uma cetona. Provavelmente em equilíbrio químico, né? Mas quando você tem enol e cetona, trata-se de uma tautomeria, certo? Então, aqui, tautomeria número 4. Isomeria funcional, você tem aqui no número 3, aonde nós temos uma cetona, aqui é uma cetona, e essa outra estrutura aqui é um aldeído, tá? Apesar de parecer uma cetona, não existe cetona na ponta da cadeia. Então, essa outra estrutura aqui é um aldeído e a de cima é uma cetona. Como eles possuem funções diferentes, são isômeros de função. Sendo assim, a resposta correta para a quarta questão é a alternativa E. A sequência é 5, 1, 2, 4, 3. Quinta questão. Um aluno, durante uma aula de Química Orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos com o tipo de isomeria plana correspondente que eles apresentam. Ele fez as seguintes afirmativas acerca desses compostos e da isomeria correspondente. Os compostos butan 1-ol e butan 2-ol apresentam entre si isomeria de posição? Assim, o ideal seria você montar para ver realmente, primeiro, se eles são isômeros, né? Se possuem a mesma fórmula molecular. Mas só de olhar a gente percebe que tem aqui a hidroxila, né? Porque é um álcool, por conta dessa terminação ol. A hidroxila no butan 1-ol está na posição 1 e no butan 2-ol está na posição 2. Então, a hidroxila, que é um grupo funcional, mudou de posição. Sendo assim,
são isômeros de posição. Então, o item 1 está correto, tá? Mas o ideal é você montar e conferir realmente se eles são isômeros. Mas até por eliminação dá para ver que não tem como o item 1 estar errado, porque senão todos estariam errados. Os compostos pente-2-eno e 2-metil-but-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia? Mesma coisa, você teria que montar primeiro para ver se eles realmente são isômeros, ou seja, se eles realmente têm a mesma fórmula molecular, tá? E aí, olhando, a gente vê que esse primeiro composto, pente-2-eno, né, ele é uma cadeia normal, que não tem ramificação. Já esse outro, 2-metil-but-2-eno, ele tem uma ramificação, que é o metil. Então, é uma cadeia ramificada. Enquanto o primeiro é uma cadeia normal, o segundo é uma cadeia ramificada. Sendo assim, realmente eles apresentam entre si isomeria de cadeia. Por quê? Porque a diferença entre eles está na cadeia. Então, o item 2 também está correto. 3. Os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação ou metameria. Para ser metameria, teria que ter o heteroátomo, que é o intruso, né? O átomo que está entre carbonos. Só que propanal é um aldeído. O aldeído é o C-OH. Você não tem o heteroátomo no aldeído. E a propanona é uma cetona, que é o C-O, entre carbonos. Você também não tem heteroátomo entre carbonos. Se você não tem heteroátomo nesses dois compostos, não tem como ser isomeria de compensação ou metameria, tá? Então, o item 3 está errado. E o item 4, os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função? Não precisaria montar essa estrutura. Só de olhar a gente sabe, etanoato de metila é um éster e metanoato de etila também é um éster. Os dois são ésteres, ou seja, os dois possuem a mesma função. Se eles possuem a mesma função, eles não podem ser isômeros de função, porque o isômero de função possui função diferente. Então, o item 4 está errado. Sendo assim, os únicos corretos, né? Os únicos corretos seria o item 1 e 2, que é a alternativa A, tá bom? Então, nosso colega acertou aí. Pulei aqui para a oitava questão. Com a fórmula molecular C4H11N, são representados os seguintes pares de compostos. O item 1, você tem aí o NH2 no primeiro carbono e o NH2 nesse segundo carbono. Então, esse grupo amino, ele está mudando de posição, tá? Se ele está mudando de posição, nós temos aí isômeros de posição. Já essa segunda alternativa aqui, você tem o nitrogênio na posição de um heteroátomo, porque ele está entre carbonos. Aqui, ele está depois do primeiro carbono, e nessa outra estrutura, ele está depois do segundo carbono. Então, você tem heteroátomo mudando de posição, metameria, ou isomeria de compensação. E essa terceira aqui, número 3, você tem aí uma cadeia que é ramificada e a outra cadeia é uma cadeia normal. Cuidado que esse grupo aqui, NH2, ele não está mudando de posição, ele continua no mesmo carbono. Então, não poderia ser isomeria de posição. Então, nesse caso, é isomeria de cadeia, uma cadeia ramificada e essa outra cadeia é normal. Então, qual é o item correto? Conforme os meninos falaram, é a alternativa A. Isômeros de posição, metâmeros e isômeros de cadeia. Muito bem.